Na noite de 26 de dezembro de 1985, algo inexplicável aconteceu na vida de Fitley Strieber. Este renomado autor, conhecido por suas histórias de ficção científica e terror, enfrentou um evento que desafiaria não apenas sua própria percepção da realidade, mas também a de milhares de pessoas ao redor do mundo. Durante sua estadia em uma cabana isolada na floresta de Nova York, ele afirmou ter encontrado seres que não pareciam humanos. O que aconteceu naquela noite transformou sua vida e desencadeou uma onda de debates que atravessaram décadas. O caso de Fitley Strieber não é apenas mais um relato de contato alienígena. Ele é único pela riqueza de detalhes descritos e pela coragem de Strieber em compartilhar uma experiência tão perturbadora em público. A partir de sua vivência, nasceu o livro Comunion, que não apenas chocou o público, mas também influenciou a cultura popular, trazendo as abduções alienígenas para o centro das atenções. Neste vídeo, vamos explorar os detalhes dessa noite enigmática, as características dos visitantes que Strieber encontrou e o impacto cultural do seu relato. Além disso, discutiremos as diversas teorias que tentam explicar o que realmente aconteceu. Estaria Fitley Strieber revelando uma verdade chocante sobre o universo, ou tudo isso seria fruto de sua imaginação? Prepare-se para mergulhar neste mistério que transcende o tempo e a lógica. Conforme desvendamos cada camada dessa história, você será convidado a refletir. Se o relato de Strieber for verdadeiro, o que isso diz sobre nossa existência e sobre o desconhecido que nos cerca? Antes daquela noite em dezembro de 1985, Fitley Strieber já era um nome conhecido, mas por razões completamente diferentes. Nascido em 1945, em San Antonio, Texas, ele construiu uma carreira sólida como autor de ficção científica e terror. Seus livros, como The Wolfen e The Hunger, foram sucessos de crítica e até mesmo adaptados para o cinema, consolidando sua reputação como um escritor talentoso e criativo. Mas quem era o homem por trás das páginas? Strieber era visto como um intelectual introspectivo, fascinado por temas que exploravam os limites do medo humano e da imaginação. Ele tinha uma habilidade especial para transformar o desconhecido em narrativas cativantes. No entanto, até aquele ponto, sua vida parecia seguir uma trajetória comum de sucesso literário. Nada sugeria que ele se tornaria uma figura central em um dos casos mais debatidos sobre contato extraterrestre. Após o evento em sua cabana, a percepção pública sobre Fitley Strieber mudou drasticamente. Ele passou de escritor respeitado a uma figura controversa, dividindo opiniões entre defensores fervorosos e céticos implacáveis. Para muitos, ele era um pioneiro, trazendo à luz uma realidade que poucos tinham coragem de discutir. Para outros, ele era simplesmente um contador de histórias, levando sua criatividade a um nível extremo. Entender quem era Fitley Strieber antes do incidente é essencial para compreender o impacto de sua experiência. Ele não era alguém procurando fama ou atenção fácil. Pelo contrário, ao compartilhar sua história, ele colocou sua reputação e carreira em risco. Isso levanta uma pergunta crucial: o que o motivou a dar esse passo tão ousado? Na noite de 26 de dezembro de 1985, Fitley Strieber estava em sua cabana isolada na floresta de Nova York, um local que ele costumava frequentar para escapar da agitação da cidade e se concentrar na escrita. A região era tranquila, cercada por uma densa mata, e o silêncio era quebrado apenas pelos sons ocasionais da natureza. Contudo, naquela noite, algo perturbador aconteceu, algo que ele jamais esqueceria. De acordo com o relato de Strieber, ele foi acordado por um barulho incomum, como um zumbido intenso e metálico. Ao abrir os olhos, ele percebeu que havia figuras na sala, figuras que não eram humanas. Ele descreveu os seres como pequenos, com cabeças desproporcionalmente grandes e olhos escuros e penetrantes. A princípio,
Ele pensou estar sonhando ou tendo uma alucinação, mas a sensação de paralisia e o medo profundo que sentiu o convenceram do contrário. O que se seguiu foi ainda mais estranho. Strieber relatou ter sido levado de sua cabana para o interior de uma nave, onde foi submetido a procedimentos que ele mal conseguia descrever. Ele mencionou luzes intensas, dispositivos desconhecidos e uma interação direta com os seres, que pareciam estar estudando-o. Apesar do terror inicial, ele também sentiu uma curiosa mistura de fascínio e familiaridade, como se aquilo não fosse completamente estranho. Ao amanhecer, Strieber acordou na cabana, sem saber se o que havia acontecido era real ou fruto de sua imaginação. Contudo, os detalhes vívidos e a profunda sensação de que algo extraordinário havia ocorrido o levaram a buscar respostas. Essa noite marcaria o início de uma jornada pessoal e pública que desafiaria sua sanidade, sua reputação e até mesmo sua compreensão do mundo ao seu redor. Fitley Strieber descreveu os visitantes como nada parecido com qualquer ser humano ou criatura conhecida. Ele os dividiu em dois tipos principais. O primeiro, de baixa estatura, com cerca de 1,20 m, apresentava uma pele cinza pálida, cabeças desproporcionalmente grandes e olhos escuros, em formato amendoado, que pareciam penetrar sua mente. Esses seres eram os que mais se destacavam em seus relatos, sendo comumente associados à figura clássica dos Greys na ufologia. O segundo tipo era menos detalhado, mas igualmente peculiar. Eram seres mais altos, descritos como magos e envoltos em trajes que pareciam brilhar suavemente. Strieber mencionou que esses seres transmitiam uma sensação de autoridade, como se fossem supervisores ou líderes. Apesar da aparência assustadora, ele enfatizou que não sentiu hostilidade direta. Pelo contrário, havia uma estranha dualidade. Enquanto o terror era inegável, ele também sentia uma curiosa atração por aqueles olhos grandes e profundos, como se houvesse uma tentativa de comunicação silenciosa. A experiência em si foi descrita como fragmentada, como um quebra-cabeça de memórias que não se encaixavam perfeitamente. Strieber se lembrava de estar deitado em uma superfície metálica fria, cercado por uma luz intensa que parecia emanar de todas as direções. Ele mencionou dispositivos que se moviam ao redor de seu corpo, emitindo sons mecânicos, mas sua função permanecia um mistério. Em certo momento, ele relatou sentir uma agulha inserida em sua cabeça, uma experiência dolorosa que parecia ter o objetivo de estudar ou acessar algo em sua mente. Talvez o mais intrigante tenha sido a sensação de que os visitantes não estavam apenas interessados em seu corpo, mas também em sua consciência. Strieber afirmou ter sentido uma conexão mental com os seres, como se eles fossem capazes de ler seus pensamentos e transmitir ideias diretamente, sem o uso de palavras. Essa comunicação telepática o deixou confuso, mas também despertou questionamentos profundos sobre a natureza da mente humana e a possibilidade de existir uma inteligência muito além da nossa compreensão. Após o evento que transformou sua vida, Fitley Strieber sentiu a necessidade de compartilhar sua experiência com o mundo, mas sabia que isso não seria fácil. Ele estava lidando com uma realidade que muitos consideravam absurda ou fantasiosa. Contudo, em 1987, Strieber lançou Comunion, um livro que não apenas documentou o que aconteceu naquela noite de dezembro, mas também mergulhou em suas próprias dúvidas e tentativas de compreender a experiência. O livro rapidamente se tornou um best-seller, mas também gerou uma onda de controvérsia. Em Comunion, Strieber detalha seus encontros com os visitantes, a sensação de paralisia, os momentos de comunicação telepática e os procedimentos aos quais foi submetido. No entanto, o que realmente distinguiu o livro de outros relatos de abduções alienígenas foi a vulnerabilidade e honestidade de Strieber. Ele não apresentou uma narrativa linear de uma verdade absoluta, mas, em vez disso, compartilhou suas incertezas e questionamentos.
Ele reconheceu que não sabia se o que aconteceu era real, mas a experiência foi tão vívida e impactante que ele sentiu a obrigação de contar sua história. O livro também chamou a atenção para os aspectos psicológicos da experiência. Strieber explorou o impacto emocional e psicológico que a experiência teve sobre ele e como a memória do ocorrido o atormentava. O processo de escrita do livro foi, para ele, uma tentativa de entender a si mesmo e sua relação com o desconhecido. Esse aspecto introspectivo foi fundamental para que muitos leitores se conectassem com sua história. Como Neon não foi apenas um relato de abdução alienígena, ele desafiou as fronteiras entre realidade e percepção, fé e razão, e lançou uma nova luz sobre um fenômeno que estava começando a ganhar atenção mundial. Mais do que nunca, o conceito de encontros com seres de outros mundos era debatido abertamente. O livro transformou Strieber de um autor de ficção em uma das figuras mais polêmicas da ufologia moderna. Além disso, o sucesso de Como Neon gerou uma série de outros livros que continuaram a explorar o fenômeno das abduções alienígenas e os encontros com seres extraterrestres. Strieber passou a ser visto não apenas como um escritor, mas como uma espécie de porta-voz de um movimento que buscava explorar os limites da realidade e da consciência humana. O fenômeno relatado por Whitley Strieber em Como Neon não apenas provocou um debate sobre a possibilidade de abduções alienígenas, mas também gerou uma série de teorias e explicações alternativas que tentaram dar sentido aos seus encontros. O caso Strieber se tornou um ponto de partida para discutir não apenas a presença de vida extraterrestre, mas também a complexidade da percepção humana, a mente e os limites da realidade. Ao longo dos anos, estudiosos, cientistas, psicólogos e até outros abduzidos tentaram oferecer explicações que pudessem ajudar a entender o que realmente aconteceu naquela cabana isolada. Uma das primeiras abordagens científicas foi a teoria de que o que Strieber havia experimentado poderia ser resultado de um fenômeno neurológico conhecido como paralisia do sono. A paralisia do sono é uma condição em que a pessoa acorda temporariamente, mas não consegue mover-se, frequentemente acompanhada por alucinações vívidas e sensações de presença estranha. Para os céticos, essa explicação parecia plausível, já que muitos dos elementos do relato de Strieber, como a sensação de paralisia e os seres que ele viu, poderiam ser explicados por distúrbios do sono ou por um estado alterado de consciência. Entretanto, Strieber e outros que relatam experiências semelhantes não ficaram convencidos. Para eles, a explicação da paralisia do sono parecia simplista demais para um evento tão complexo e detalhado. Strieber destacou a clara sensação de que havia uma comunicação mental direta com os visitantes, algo que não se encaixava nas explicações convencionais da psicologia ou da neurociência. Além disso, a profundidade emocional e as lembranças vívidas de sua experiência não correspondiam à natureza fugaz ou fragmentada de uma alucinação. Outra teoria que ganhou força foi a de que as abduções extraterrestres poderiam ser fenômenos interdimensionais, ou seja, não se trataria de seres vindos de outros planetas, mas de entidades que existiriam em dimensões paralelas. Essa explicação se baseia na ideia de que a realidade física em que vivemos pode ser apenas uma das muitas camadas ou universos coexistentes, e que algumas dessas camadas podem ser habitadas por seres com capacidades além das nossas. Para os defensores dessa teoria, as abduções não seriam um encontro com seres vindos do espaço, mas com entidades que acessam nossa dimensão por algum motivo desconhecido. Além dessas teorias, a abordagem psicológica também foi explorada. Alguns estudiosos sugeriram que a experiência de Strieber poderia ser uma manifestação de distúrbios psíquicos ou traumas não resolvidos. A ideia de que essas experiências seriam, na verdade, projeções do inconsciente humano ou manifestações de desejos e medos reprimidos foi uma hipótese defendida por alguns psicólogos. De acordo com essa perspectiva, os encontros poderiam ser interpretados como uma forma de o cérebro tentar processar questões existenciais,
medos profundos ou a própria ansiedade sobre o desconhecido. Porém, entre os que acreditam nas abduções como fenômenos reais, houve também uma linha de pensamento que sugeriu que os encontros poderiam ter uma natureza espiritual ou metafísica, mais próxima de uma experiência transcendente do que um contato físico com extraterrestres. Para essas pessoas, os seres descritos por Strieber seriam, de alguma forma, entidades de outra realidade, ou até mesmo manifestações de seres espirituais ou energéticos. Essa explicação, que mistura o paranormal com a espiritualidade, se distancia da visão científica tradicional, mas atraiu um número considerável de pessoas que acreditam que os fenômenos não se limitam às dimensões físicas ou biológicas da existência humana. Por fim, o fenômeno das abduções alienígenas continuou a crescer em popularidade, atraindo a atenção de ufólogos e entusiastas do fenômeno. Alguns se aprofundaram nas experiências relatadas por Strieber, buscando padrões ou conexões com outros casos de abdução, como os de Betty Barney Hill ou o caso de Travis Walton, sugerindo que as abduções são, de fato, parte de um fenômeno global. Para essas teorias, os encontros com os visitantes poderiam representar algo muito mais profundo, uma tentativa de comunicação ou uma investigação sobre a humanidade por seres de outra realidade, seja extraterrestre ou interdimensional. Independentemente da explicação que se prefira, o relato de Fitley Strieber continua a ser um dos mais intrigantes e debatidos na história da ufologia. Seu livro Como Neon desafiou as normas de como a sociedade vê o desconhecido e a experiência humana, levando muitos a questionarem o que realmente sabemos sobre nossa própria realidade. O impacto de Fitley Strieber na cultura popular e na ufologia é inegável, e o legado deixado por ele transcende seu próprio relato de abdução. Seu livro Como Neon não apenas desafiou as percepções sobre o que poderia ser uma abdução alienígena, mas também influenciou toda uma geração de pensadores e investigadores a explorar o desconhecido com uma abordagem mais aberta e menos cética. Embora sua história pessoal tenha sido controversa e cheia de incertezas, a maneira como ele lidou com sua experiência ajudou a normalizar a conversa sobre fenômenos paranormais e a expandir o campo da ufologia. Uma das principais contribuições de Strieber foi dar uma voz legítima aos abduzidos e àqueles que passaram por experiências inexplicáveis. Antes de Como Neon, muitos que relatavam encontros com extraterrestres eram rotulados como loucos ou, no melhor dos casos, marginalizados. Strieber deu uma nova dimensão ao fenômeno, abordando com seriedade e de uma perspectiva pessoal e humana. Ele não se limitou a contar uma história sensacionalista, mas explorou profundamente as implicações emocionais, psicológicas e espirituais de sua experiência. Esse enfoque pessoal e sincero ajudou a humanizar as histórias de abduzidos, permitindo que outros se sentissem mais confortáveis em compartilhar suas próprias experiências sem medo de julgamento. Outro aspecto importante do legado de Strieber é a maneira como ele desafiou as normas da ciência convencional. Ao invés de simplesmente tentar encontrar uma explicação científica para o que ele vivenciou, Strieber procurou integrar seu relato a uma visão mais ampla sobre a condição humana, as limitações da percepção e o potencial da consciência. Ele estava ciente de que a ciência ainda não tinha todas as respostas, e isso levou a explorar as experiências a partir de uma perspectiva filosófica, espiritual e até literária. Em suas obras subsequentes, como Transformation e The Secret School, Strieber continuou a desenvolver suas ideias sobre a natureza da realidade e a consciência, muitas vezes se afastando da ideia de que os encontros alienígenas eram apenas fenômenos físicos, propondo que poderiam ser interações com realidades além da nossa compreensão atual. Além de sua contribuição para a ufologia e para a literatura, Strieber também fez uma marca significativa no campo das reflexões espirituais e místicas. Ao longo de sua vida, ele se tornou cada vez mais interessado nas dimensões espirituais da experiência humana, questionando as fronteiras entre o material e o espiritual.
Seus livros e palestras frequentemente discutiam temas como o contato com seres de outras dimensões, os limites da percepção humana e a evolução da consciência, abordando questões que conectam a experiência alienígena com conceitos espirituais mais amplos. Isso o colocou, em muitos aspectos, na vanguarda de um movimento que tenta integrar o místico e o científico de uma maneira mais fluida e sem as separações rígidas que tradicionalmente caracterizam essas áreas de estudo. Strieber também é lembrado por sua habilidade em combinar aspectos de ficção científica com narrativas mais íntimas e pessoais. Embora Como Neon seja um relato de suas experiências reais, ele sempre foi um escritor de ficção científica, e suas obras de ficção, como De Wolfen e De Unger, exploraram temas de mistério, terror e o desconhecido, muito antes de seu contato com os visitantes. Sua habilidade de misturar elementos de terror psicológico com especulações sobre o sobrenatural e o alienígena influenciou não apenas o gênero de ficção científica, mas também outros campos da literatura e do cinema, trazendo uma nova abordagem para histórias de encontros com o desconhecido. O impacto de Como Neon também se estendeu ao cinema. O livro foi adaptado para o cinema em 1989, com o próprio Strieber supervisionando a produção do filme. Embora o filme não tenha sido um grande sucesso comercial, ele ajudou a consolidar a imagem de Strieber como um líder de pensamento na discussão sobre encontros alienígenas. Para muitos, a adaptação cinematográfica representou uma tentativa de dar uma face ao fenômeno das abduções alienígenas, refletindo as questões filosóficas e existenciais que Strieber abordava em seus livros. Com o passar dos anos, Strieber se tornou uma figura respeitada e controversa ao mesmo tempo, especialmente dentro do universo da ufologia e da pesquisa paranormal. Suas crenças e suas experiências continuaram a desafiar as convenções da sociedade e da ciência, mas sua sinceridade e dedicação em compreender o que aconteceu com ele o tornaram uma das figuras mais influentes no estudo dos fenômenos inexplicáveis. Sua busca por respostas e pela verdade, mesmo diante de ceticismo e hostilidade, reflete um espírito de coragem intelectual que inspira outros a questionar o que é possível e a explorar as fronteiras do conhecimento humano. Em última análise, o legado de Fitley Strieber não está apenas em suas alegações sobre encontros alienígenas, mas na maneira como ele desafiou as normas culturais e intelectuais e incentivou um diálogo mais aberto sobre os mistérios da existência humana. Ele convidou todos a olhar para além do conhecido e a questionar o que realmente sabemos sobre nossa própria realidade. A busca incessante de Strieber por compreensão de si mesmo, do mundo e do cosmos, continua a ressoar com aqueles que, como ele, procuram respostas para perguntas que ainda não têm resposta. A história de Fitley Strieber, desde o seu evento de 1985 até a publicação de Como Neon e sua subsequente exploração das dimensões espirituais e extraterrestres, nos leva a uma reflexão profunda sobre o significado de experiências que desafiam o entendimento convencional da realidade. Embora suas alegações tenham sido e ainda sejam objeto de controvérsia, o impacto de sua jornada vai além da ufologia. Strieber nos força a confrontar nossas próprias crenças sobre o que é possível, questionando as fronteiras entre o físico, o psicológico e o espiritual. Sua busca incansável por respostas, mesmo diante de ceticismo, nos oferece uma lição sobre a coragem de explorar o desconhecido, desafiando as normas estabelecidas e abrindo espaço para novas perspectivas. Uma das mensagens centrais que emerge de sua história é a importância de manter a mente aberta diante do inexplicável. O caso de Strieber é um lembrete de que o universo é vasto e que há muito mais a ser descoberto do que o que conseguimos compreender com a ciência atual. A experiência alienígena, como ele a descreve, pode não ser apenas um fenômeno físico ou extraterrestre, mas uma janela para um entendimento mais profundo de nossa própria consciência e do nosso lugar no cosmos. Isso nos leva a pensar sobre o potencial de transformações internas e espirituais,
estimulando um questionamento sobre o significado da existência e os limites da percepção humana. Para aqueles que se aventuram no estudo da ufologia ou da espiritualidade, a história de Strieber oferece uma chave para explorar o desconhecido com seriedade e respeito. Sua abordagem não apenas contribui para o campo dos estudos extraterrestres, mas também abre portas para um diálogo mais amplo sobre os mistérios da mente e da realidade. Se o fenômeno de abduções alienígenas for real ou não, o impacto das suas experiências é indiscutível. Ele nos oferece uma nova maneira de pensar sobre as fronteiras da experiência humana, a relação entre o visível e o invisível, e a capacidade de transformar nossa visão de mundo. Em última análise, o legado de Fitley Strieber não está apenas em suas alegações, mas na maneira como ele incitou uma geração a questionar o que é possível e a se aventurar no desconhecido com mente aberta e coração corajoso. Seu trabalho, que mistura ficção e realidade, ciência e espiritualidade, continua a inspirar tanto os céticos quanto os crentes a explorar as profundezas do cosmos e de si mesmos. O verdadeiro significado de sua jornada não está apenas nas respostas que ele encontrou, mas nas perguntas que ele deixou abertas para todos nós, perguntas que talvez ainda estejam esperando por respostas em algum lugar além das estrelas. Se a história de Fitley Strieber e suas experiências levantaram questões na sua mente, imagine o que mais pode estar além do que conhecemos. Não deixe essa curiosidade morrer aqui. Inscreva-se no canal para explorar outros casos fascinantes de avistamentos e fenômenos inexplicáveis. Deixe seu comentário compartilhando suas opiniões ou experiências. Sua voz importa. E não se esqueça de curtir o vídeo e ativar o sininho para não perder as próximas histórias que nos levam a questionar nossa própria realidade. Vamos juntos desvendar os mistérios do universo. Até o próximo vídeo.